1 Reis 17. Você deixa perto. Nós não vamos ler tudo, mas ao mesmo tempo vamos ler tudo. Nós vamos ler tudo assim, de uma vez, mais pausadamente, à medida que formos trabalhando o texto. Vamos pensar um pouquinho. E eu gostaria de, nessa noite, propor, além desse texto e acima desse texto, que o Senhor das situações nos leva a enfrentar situações diversas. O Senhor das situações nos leva a enfrentar situações adversas. Esse texto é um texto conhecido, cujo personagem principal é o profeta Elias, homem de Deus, homem usado deveras por Deus, extraordinariamente, homem que orou, parou de chover, o homem que orou, voltou a chover, o homem que orou, pessoas foram ressuscitadas, o homem que orou, desceu fogo do céu, o homem que desafiou 450 profetas de Baal. Mas além desse texto, nós temos outra pessoa que às vezes parece despercebida, uma viúva que a Bíblia nem fala o nome dela, mas para Deus, tanto essa viúva quanto Elias tinham a mesma importância, que o amor de Deus é fantástico. E olhando a esse texto, nós vamos perceber que tanto Elias como essa viúva passaram por situações adversas, enfrentaram dificuldades a despeito do que eles eram, a respeito do que eles possuíam. Mas o que eles tinham em comum diante dessas situações adversas? O Senhor das situações, o Deus de Israel, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Deus os guia através dessas situações, mas sempre Deus estava presente. E olhando para esse texto, nós percebemos no versículo 1 ao versículo 3 que existem situações na nossa vida que Deus nos livra das dificuldades. Veja o que eu estou propondo. Existem situações que Deus nos livra da dificuldade. Não estou dizendo que em todas as situações Deus nos livra, não. Mas em todas as situações nós podemos contar com a presença de Deus. Mas existem momentos que Deus, na sua soberania, percebe e enxerga que Ele precisa nos livrar das dificuldades. E Ele faz isso. Acompanhe comigo o versículo 1 ao versículo 3 desse capítulo 17. Aqui na minha versão NVI diz o seguinte: ora, Elias de Tisbe, ou como diz alguma versão, Tesbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Veja que coisa, parece um pouco paradoxo esses versículos que eu li. Elias, o homem de Deus, ele chega e peita esse rei maldoso Acabe, que tinha uma mulher pior do que ele, Jezabel. Esse rei que não queria nada com Deus, que servia a Baal e que não gostava de Elias, porque Elias pregava a palavra de Deus e só pregava, só profetizava aquilo que Deus lhe tinha dito. E Deus agora usa o profeta Elias para disciplinar esse rei maldoso Acabe, por causa da idolatria que se instaurou no reino do norte, em Israel. Elias chega lá e fala assim: olha, eu vou dizer para você, não vai chover, vai parar de chover. Ele diz aqui, olha, juro pelo Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Ele está dizendo, olha, o Deus de Israel, eu sirvo a Ele, e eu juro por Ele, que não vai cair nenhuma gota de orvalho, ou seja, não vai chover, não vai chover nos anos seguintes, exceto com a minha palavra. Veja a autoridade que Elias tinha, e essa autoridade lhe vinha de Deus. Era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Ele fala, olha, não vai chover, eu estou falando, eu estou dizendo não de mim, eu estou falando no nome do Senhor.
não vai chover enquanto eu não disser o contrário. E a gente sabe a história. Realmente aconteceu isso. E o rei ficou furioso, e com certeza o rei queria a cabeça de Elias. Mas aí Deus entra em cena. Eu falo de que Deus nos livra das dificuldades. Deus sabia que esse rei malvado ia mandar buscar Elias para matar. E agora Deus entra em cena e o livra. Deus fala aqui, ó, depois a palavra do Senhor veio Elias: saia daqui, Elias, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus livra Elias da perseguição do rei. Fala assim: vai, esconda-se. Deus não podia muito bem deixar Elias lá e falar: você vai estar blindado aqui, o rei não vai fazer nada contra você. Mas Deus, na sua soberania, pede para Elias sair e se esconder. Existem momentos da vida que Deus nos tira de cena, gente. E Ele nos tira de cena porque quer nos livrar do perigo. Não porque não tenha poder, mas às vezes o perigo é necessário acontecer. Deus queria que isso acontecesse não por conta de Elias, mas por conta do rei. Deus queria disciplinar o rei, mas principalmente o povo de Israel, que estava obedecendo às maldades, às idolatrias daquele rei servindo a Baal. Porque o povo de Israel servia a Deus, e Deus tinha prometido que ia derramar bênção sobre bênção enquanto eles foram fiéis. Eles deixaram de ser fiéis, e agora 3 anos sem chuva. Imagine, gente, 3 anos sem chuva. Seca. Israel vivia da agropecuária, do gado e da lavoura. 3 anos sem chuva, não tinha lavoura, não tinha pasto para o gado, e entrou em bancarrota. Deus queria disciplinar o rei e queria disciplinar Israel, mas ao mesmo tempo Deus queria livrar Elias. E Deus livrou Elias da dificuldade. Sai daqui, Elias, esconda-se, vai lá para o leste, vai lá para o riacho de Querite, fique lá até a minha segunda ordem. Às vezes Deus nos livra das dificuldades, Deus nos tira de cena para nós não passarmos por dificuldades. Elias foi poupado dessa dificuldade. Não significa que Deus sempre faz isso. E a gente não sabe quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer, mas o importante é que a gente precisa confiar nele. Elias podia retrucar: Deus, tu não mandou eu falar? Tu não tem poder? Deixa eu ficar aqui. Elias não, simplesmente obedece porque sabe que Deus conhece todas as coisas. Sabe que Deus é soberano. E na sua soberania Ele tem o mundo em suas mãos. Elias obedece e vai se esconder. Deus está livrando Elias das dificuldades do perigo. Eu quero dizer para você: vai existir momentos na sua vida, na nossa vida, que as dificuldades vão se superdimensionar. E aí Deus vai nos livrar das dificuldades, vai nos afastar do perigo. Nem sempre é assim. Mas a gente precisa confiar na sua soberania, na sua maneira de agir. Lembra, situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir, mas Deus está no controle. Então, primeiramente, a gente vê nesses textos que existem situações em que Deus nos livra da dificuldade. Em segundo lugar, percebemos nesse texto que existem situações em que Deus nos guia em meio das dificuldades. Olha a diferença. Às vezes Ele nos livra da dificuldade e nos afasta. Às vezes Ele deixa a gente passar pela dificuldade, mas está nos guiando, está nos dirigindo. Ele fez assim com o povo lá no deserto. O povo precisava passar pelo deserto. Existem dificuldades que nós temos que passar. E Deus quer, no meio dessas dificuldades, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa conduta, a nossa fidelidade e nos tornar mais fortes. Mas Ele não nos deixa sozinhos na dificuldade, Ele nos guia, está conosco. E onde a gente vê isso nesse texto? Onde a gente vê que existem
situações em que Deus nos guia no meio das dificuldades. Acompanhe comigo o versículo 8 e 9. Olha o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Primeiramente, Deus livra Elias do perigo. E Deus podia falar: Elias, fica aqui, está tudo bem. Você percebeu isso? No versículo 1 até o 3 está lá. E fala que o versículo 4, ó, você beberá, a gente vai falar depois. Elias fez o que o Senhor obedeceu. Agora presta atenção no versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. E Elias podia falar assim: Deus, o Senhor me libertou, me livrou, mandou vir para aqui, me sustentou, e agora o riacho secou. O que está acontecendo, Deus? Eu estou em pecado? Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo? Veja que às vezes acontece isso conosco, as coisas estão tão boas, né? Daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente começa a duvidar do poder de Deus, começa a duvidar da nossa santidade e começa a questionar a Deus. Elias não questionou. Deus tinha tudo sob controle. É por isso que eu estou dizendo que existem situações que Deus nos guia. A dificuldade estava lá, mas Deus estava guiando Elias. Elias, agora está na hora de você sair daqui. Eu quero que você vá para outro lugar. Eu estou te guiando. E eu quero dizer para você, gente, não importa a dificuldade que você está enfrentando, Deus quer te guiar no meio dessa dificuldade. Aprenda a ter o teu ouvido em sintonia com Deus, Aprenda a ter o teu ouvido aqui em sensibilidade com a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está nos dando sinais e a gente não percebe. E a gente fica ali retrucando. A gente tem que estar atento às orientações de Deus, porque no meio da dificuldade Ele não vai nos deixar sozinhos. Acabou a água. E Deus fala: Elias, olha, faça isso. Deus estava guiando Elias, porque lá na frente Deus queria trabalhar não apenas com Elias, mas também com a viúva. Gente, mas vocês conhecem a história. Imagine Elias, aquele homem, falar assim: ó, Deus aqui está me alimentando, eu estou recebendo o pão do céu, está descendo aqui, ó. Os corpos estão trazendo carne, estão trazendo água para mim, né? Tem água aqui, é Deus me sustentando diretamente. Daqui a pouco acaba, e aí, olha o que vai acontecer. Ele vai receber sustento de uma viúva que estava pior do que ele. Olha as coisas de Deus que a gente não entende. Elias podia falar: Deus está de brincadeira, né? Ele está me mandando para um lugar que está pior. Ele está me mandando para a casa de uma viúva que está pior do que eu. O agir de Deus é sobrenatural. A gente não entende, mas a gente precisa obedecer que Deus tem tudo no controle. E, como eu disse, existem situações que Deus nos livra da dificuldade, mas também existem situações que Deus nos guia no meio da dificuldade. Isso que a gente viu aqui. Em terceiro lugar, eu gostaria de propor que existem também situações em que Deus nos preserva no meio das dificuldades. Além de Ele nos guiar nas dificuldades, Ele nos preserva. Aquele povo que estava no deserto, Deus estava preservando a vida deles. Foram fiéis, morreram a maioria no deserto, mas os que foram fiéis a Deus, Josué e Caleb, foram preservados, entraram na terra prometida, e o restante que nasceu, Deus estava lá preservando. E aqui a gente vê o preservar de Deus no meio das dificuldades, tanto para Elias quanto para aquela viúva. Acompanhe comigo versículos 10 a versículo 16. Então, começa lá no 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Olha o que Deus fala para ele: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias: meu Deus, você sustentado por uma viúva é
coisa de Deus que a gente não entende. E aí o versículo 10. E ele foi obedecer a Deus. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. A viúva falou: esse cara está abusado, né? Cara, ainda quer pão. Misericórdia, né? Mas ela respondeu, gente, olha, versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela sabia que Elias era o servo de Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha que situação que ela passa. Elias podia falar: tudo bem, desculpa pelo que eu pedi, e fui mal. Não, olha o que ele fala. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Ela podia falar: misericórdia, eu estou falando para ele que eu vou fazer esse pouquinho e vou morrer, o cara ainda manda eu fazer isso. Elias: vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, olha aí, gente, olha abusado. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Olha, misericórdia. Depois faça algo para você e seu filho. Meu Deus, que cara insensível. Tu não tem quase nada, então pouco que você tem, faz um bolo para mim. Traz para mim primeiro. Depois, se sobrar, faz para você e para o seu filho. É Deus trabalhando na vida daquela vida e na vida de Elias. É isso que eu quero dizer, que existem situações em que Deus nos preserva no meio das dificuldades. E ele continua, né? Versículo 14: pois assim diz o Senhor. Ninguém sabia o que estava fazendo. Ele está dizendo: pois assim diz o Senhor, porque Deus tinha falado no coração dele. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Que coisa maravilhosa! A gente lendo assim, a gente fica, né, com o coração nas mãos. Que profeta insensível! Quem pensa na Bíblia não pensa no filho. É o que eu sempre digo aqui, gente. Não existe ninguém rico demais que não necessite de alguma coisa. Não existe ninguém pobre demais que não tenha algo a oferecer. Elias, naquele momento, estava acima da viúva, mas Deus queria ensinar para ele que ele era dependente de Deus. E uma viúva que tinha um poder aquisitivo pior do que ele, estava numa situação pior do que ele ia sustentar. E aquela viúva que achava que não tinha nada, que ia morrer, só tinha aquilo. Deus queria mostrar para ela que aquilo que ela tinha era pouco, mas podia ser dividido com o servo dele. E que ele iria entrar com providência se ela abrisse mão daquele pouco que ela tinha, porque Deus estava no controle. Às vezes nós ficamos em meio a algumas dificuldades e não sabemos o que fazer. Surgem situações em que a gente fica apertado. E agora, Deus? Eu não tenho a quem recorrer, eu não posso ajudar as pessoas. Mas Deus nos surpreende. Nós temos um testemunho de vida que em algum momento da nossa vida nós estávamos passando dificuldade. E a gente já não tinha quase nada, mas nós pensamos: não temos quase nada, vamos fazer uma compra, né? Mas vamos na casa de um casal que a gente conhece.
a gente sabia que eles estavam numa situação pior do que a nossa. E a gente, quase sem nada, nós ainda pensamos, vamos lá, vamos ver o que eles precisam, né? E vamos ver o que Deus faz para suprir a nossa vida e a vida dele. Deus estava no controle, gente. Quando a gente chegou na casa desse casal, a gente falou, a gente veio aqui, que a gente quer saber o que vocês estão precisando. A gente está orando por vocês. Nós recebemos 5 cestas básicas e a gente estava orando para quem doar, e a gente estava pensando em vocês, e Deus mandou vocês aqui. Tem 3 cestas que é para vocês. Gente, a gente foi lá para socorrer eles e eles nos socorreram. E a gente não precisou de 3 cestas, né? Ficamos com 2 cestas, a gente deu para outras pessoas que precisavam. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é coisa de Deus. Deus nos leva e nos preserva no meio da dificuldade. Não significa que Ele vai afastar a dificuldade, mas significa que Ele vai nos guiar no meio das dificuldades, vai preservar a nossa vida no meio da dificuldade. Deus preservou a vida daquela viúva e da família dela. Deus preservou a vida de Elias naquela situação caótica. Mas por quê? Porque Elias estava obedecendo a Deus. Porque aquela viúva, mesmo com aquela situação contraditória, obedeceu a Deus, porque era algo incompreensível. Olha, eu estou pegando graveto para fazer uma fogueira, para cozinhar um pouquinho de farinha com azeite, fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e esperar morrer. E tu ainda manda fazer para você. Deus estava no controle. Ela fez exatamente o que Deus fez. E Deus entrou com providência. Às vezes a gente fica assim, sem saber o que fazer. Obedeça a Deus. Esteja atento às orientações de Deus. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Existem situações em que Deus nos livra das dificuldades. Existem situações em que Deus nos guia no meio das dificuldades. Existem situações em que Deus nos preserva no meio das dificuldades. Em último lugar, existem situações em que Deus nos surpreende com milagres no meio das dificuldades. Aqui nós vemos 3 milagres acontecendo no meio das dificuldades. O primeiro milagre é o sustento que Deus dá para Elias no versículo 4 ao versículo 6. Deus manda Elias lá para fugir, mas não deixa ele sozinho. Veja o que diz o versículo 4 a 6. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para ali o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Querite a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Gente, ele era servido por um garçom que vinha do céu, trazendo carne e pão do céu para ele, de manhã e à tarde. Olha o milagre. Ainda tinha água do riacho. Estava faltando água na cidade, mas tinha água do riacho para ele beber. Este foi o primeiro milagre. Deus sustentando a vida de Elias. E eu quero dizer para você que o Deus que sustentou Elias sustenta você. Talvez Ele não vai mandar algo lá do céu, assim diretamente, um corvo, né? Você vai ficar até espantado, né? O corvo é um urubu, né, gente? A pessoa, o urubu bate na sua porta, você abre, tem uma cesta básica, não vai ser o urubu. Mas Deus vai mandar um irmãozinho de surpreender com um milagre. Esse milagre com certeza veio do céu, porque Deus se colocou na vida daquele irmão, Deus se colocou na vida daquela pessoa para te sustentar. Elias foi sustentado pelo milagre de Deus. O segundo milagre é o sustento de Elias e da própria viúva, do versículo 15 ao versículo 16, né? Como a gente leu aqui, ó. Ela fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Seria mais ou menos isso hoje na sua casa. Você olha para a despensa, não tem nada, não tem dinheiro, só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, só tem ovos ali, um pouquinho de carne. Agora o que eu vou fazer? Aí Deus fala assim: divide com o irmão da igreja. Não, Deus está me brincadeira, o que é isso? Divide com o irmão da igreja.
que você divide. Aí você vai lá e coloca o arroz na panela, você coloca o feijão na panela, você frita o alho, você cozinha a carne, você serve a sua família, fala, não tem nada quando você olha. Então, ao mesmo tempo, tanto de arroz, eu não tirei. Então, mesmo tanto de feijão, eu não tirei. Então, mesmo tanto de carne, continua. E você faz no outro dia, o arroz continua ao mesmo tempo, a carne continua ao mesmo tempo, o feijão continua ao mesmo tempo, os ovos continuam, e você vai usando e continua. É esse Deus que nós servimos, gente. A farinha da panela não acabou o azeite enquanto não voltou a chover. Enquanto Deus não te der um emprego melhor, enquanto Deus não deixar sua conta bancária positiva, Ele vai te sustentar. Não vai deixar o arroz acabar, não vai deixar o feijão acabar, não vai deixar a carne acabar. Ele vai te sustentar. Esse é o milagre de Deus. Esse é o segundo milagre desse texto. O primeiro foi o sustento de Elias. Agora Deus sustenta Elias e sustenta aquela viúva e o seu filho. Tem mais milagre? Tem. O terceiro milagre está do versículo 17 a 24. Eu gostaria que você lesse comigo. Algum tempo depois, o filho da dona de casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou e disse: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Ela lembrando dos pecados passados. Será que é por conta disso que meu filho morreu? Deus está me castigando? Eu não entendi. Dê-me o seu filho, versículo 19, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Deus queria mostrar para aquela mulher, queria mostrar para Elias que Ele não é apenas o Deus do sustento, que Ele não tem apenas poder para mandar pão do céu, que Ele não tem apenas poder para fazer com que a farinha da botija não acabe, com que o azeite da panela não acabe. Deus queria mostrar para Elias e para aquela mulher que Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Deus queria mostrar para aquela mulher, queria mostrar para nós que a morte não é nada diante do poder dele. Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus da vida, e quando Ele ordena, a morte obedece e a vida prevalece. Foi isso que Deus fez. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Embora situações dessa vida nos fazem sentir que não somos fortes a ponto de até resistir, que embora alguns terríveis momentos nos fazem levar ao extremo de vida que nosso equilíbrio se deixa enganar. Embora venham instantes que se prolonguem tentando mudar, nós podemos dizer: olha, eu sou vencedor, ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais reprovado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me é e segue. Esse Deus que nós servimos, não importa a circunstância, não importa as situações, nós servimos a um Deus que é Senhor das situações. Pai, nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder e pela tua maneira extraordinária de agir. Às vezes nós não compreendemos o teu agir, mas podemos ter plena convicção que o Senhor tem tudo sob o controle, que tudo está no teu tempo e o Senhor é soberano, e que no momento certo o Senhor vai entrar com providência, e que não existe nenhuma situação que o Senhor não conheça, que em toda e qualquer situação o Senhor está presente. E nós queremos aprender a te obedecer e descansar no teu poder, e nós oramos agradecidos
em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.